Eu creio que hoje é uma noite muito especial porque o Senhor está aqui, amém? E eu estou com uma grande expectativa para esse culto, porque a minha expectativa é que hoje vocês, assim como eu, que nós possamos nos sentir cuidados pelo Senhor, cuidados de perto por Ele. Todos aqui são filhos de Deus, amém? Amém? Eu gosto que responde, gente. Mas o fato de nós sermos filhos de Deus não nos isenta de ter momentos de aflição, de ter momentos de dor, de termos até momentos de depressão. Porque a pastora Thaís, uma vez, ela pregou que é engano nosso achar que depressão é só falta de Deus, porque não é. Mas a minha expectativa essa noite, como eu falei, é que você se sinta cuidado de perto pelo Senhor, que você se sinta assistido pelo Senhor, porque o Senhor está aqui, o Senhor está conosco e Ele nos assiste, amém? Vamos fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, Deus, nós estamos na Tua presença. Pai, eu te peço agora que esses corações sejam corações escancarados para a Tua presença, Pai, escancarados para a Tua palavra, para receber aquilo que o Senhor tem para nós, para receber todo o amor, todo o cuidado, todo o carinho, todo o zelo que o Senhor tem por nós. Pai, eu declaro essa noite que todos os corações aqui estejam abertos, Pai, abertos para Te receber, porque de fato o Senhor tem cuidado de nós, mas que em nome de Jesus nós possamos ter a sensibilidade, Pai, e a percepção disso. Em nome de Jesus, me usa como um vaso nas Tuas mãos, Pai, e que não venha nada de mim, mas que tudo seja do Senhor, Pai, através da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Bom, essa palavra, ela surgiu no meu coração através de uma conversa que eu tive com uma pessoa, com uma irmã aqui da igreja, e eu estava passando por um momento muito difícil, e um momento que ninguém sabia, mas um momento que Deus sabia, porque Deus, Ele conhece o seu coração. Talvez aqui ninguém saiba daquilo que você tem passado no seu secreto, mas de fato o Senhor sabe, porque o Senhor, Ele cuida de nós. E aquilo que estava me gerando uma dor, que estava me gerando um desconforto, que estava me gerando um momento de angústia, começou a tomar uma proporção tão grande, e tão grande, que eu me vi sem saída. Eu me vi, como fala a tia Ana, né, ela sempre fala, eu entrei na caverna. E eu me vi assim. Foi um tempo que eu não tinha força, e eu não tinha simplesmente vontade de fazer nada. O tio Remo sabe, eu falei com ele, eu falei, tio Remo, nem vontade de pregar eu tô. E de gravar vídeos, de estar aqui na igreja. Só que eu tentei esconder essa dor. Sabe quando aquele ditado fala varrer para baixo do tapete? Que é que tudo passa por cima, tudo fica ali escondido? Era assim que eu estava fazendo. Eu estava tentando enterrar aquilo que estava me causando dor. Mas eu reconheci que eu não conseguia sozinha. E que eu estava fraca demais para continuar. Então eu mandei uma mensagem para essa irmã e falei assim, se ela podia conversar comigo. E porque isso é bênção, né? Os nossos líderes estão aqui, os nossos pastores, para caminhar conosco. E ela falou, claro, e eu fui lá na casa dela e nós conversamos. E eu falei para ela, Iris, eu estou tentando esconder essa dor, porque eu não tenho vontade de caminhar, eu não tenho vontade de estar no meio dos jovens, eu não tenho vontade de estar mais na igreja. E ela falou para mim que muitas vezes nós temos tentado esconder a nossa dor, mas que nós não podemos fazer isso porque por trás de toda a dor há um processo. E nós precisamos ser curados, nós precisamos passar pelo nosso processo para que de fato nós sejamos curados. E eu lembro que no final da conversa, eu falei para ela tudo isso, né? E aí ela virou para mim e falou assim, onde que você está, Vitória? O que você está fazendo? Você vai falar com o Remo, você vai falar, seja com quem for, e você vai voltar a gravar vídeo, você vai voltar a pregar. E aí foi quando eu cheguei no tio Remo, eu falei, nossa, Remo,
Estava meio mal, estava meio que fugindo de você, porque, né, não queria falar, não queria pregar. E quando ela falou isso para mim, onde é que eu estava, o que eu estava fazendo, no caminho que eu estava seguindo, e que eu deveria voltar para o meu chamado, o Senhor me levou à vida de Elias, ali na hora. Porque eu não sei se você sabe, mas Elias, ele foi um homem de Deus. Um homem que desfrutou de grandes obras e realizou grandes obras em nome do Senhor. Elias, ele profetizou vida e o menino ressuscitou. Ele profetizou chuva e choveu. Ele profetizou a multiplicação e, de fato, o alimento foi multiplicado. Elias, ele era um homem de Deus. Ele era um homem que tinha uma vida com Deus. Porque, caso contrário, ele não realizaria tantas obras em nome do Senhor. Mas isso não isentou Elias de ter um momento de depressão, porque Elias passou por um momento de depressão, Elias passou por um momento de grande angústia na vida dele. E eu quero ler com vocês 1 Reis, versículo 19. Reis, versículo 19, capítulo 19, versículo 1. Amém? O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e a palavra da vida veio a ele. Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou-se, sentou na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Bom, o que acontece aqui é que Elias, ele tinha acabado de derrubar os altares dos profetas do Deus Baal e tinha levantado, tinha restaurado o altar da adoração. E isso incomodou tanto Jezabel que ela jurou para Elias que mataria ele. E isso gerou no coração de Elias um sentimento de fracasso, um sentimento de que eu falhei, eu não consegui. E tudo isso fez com que Elias entrasse numa caverna, com que Elias fosse para o deserto e tivesse vontade de morrer. Só que o Senhor é lindo, porque ele foi até Elias. E Elias, ele chegou na presença do Senhor e ele foi sincero com Deus. Ele se expôs para Deus e falou: Deus, eu não tenho vontade mais de viver. Mas por trás dessa dor de Elias havia um processo que ele precisava passar. Porque por trás de toda dor há um processo, como foi pregado aqui no culto de segunda-feira, com o tema Quebrando o Vaso. Nós precisamos quebrar o nosso vaso, nós precisamos tirar as nossas dores. Mas para isso é necessário passar por um processo. E o processo que Elias tinha que passar, eu creio que era o processo da cobrança. Elias, ele se cobrava demais. Para ele era um fracasso e ele tinha falhado. E não que nós temos que ser acomodados e não melhorar e não avançar, não é isso. Mas uma cobrança excessiva gerou na vida de Elias uma depressão. E eu também tive que passar por um processo que não foi fácil, porque parece que é quando nós descobrimos o nosso processo, descobrimos a nossa dor e trazemos ela à tona e permitimos que o Senhor trate em nós, parece que é muito mais difícil, porque um processo é uma ferida. E para uma ferida ser fechada, para uma ferida ser curada, é necessário que ela seja limpa, que ela seja higienizada. E dói, mas isso é necessário para que ela se cure, para que ela se feche. Então, foi muito dolorido passar por esse processo, Depois que eu saí da casa da Iris,
parece que tudo piorou, porque foi quando eu aceitei que eu tinha que ser curada, foi quando eu aceitei que eu tinha que me diminuir para que o Senhor crescesse em mim e para que a vontade dele fosse estabelecida na minha vida. Mas glória a Deus, porque nós temos um Deus que cuida de nós, que nós temos um Deus que vem e nos pega de baixo e nos dá força para continuar, assim como o Senhor fez com Elias. Depois que Elias, ele abre o coração para Deus, ele rasga o verbo e fala: Deus, eu não tenho vontade de viver. O Senhor vai ao encontro dele e resgata ele. Nós vamos ler isso agora, em 1 Reis ainda, capítulo 19, versículo 5. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali, ele entrou numa caverna para passar a noite. E de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que é que você está fazendo aí, Elias? E ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia daí e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali, mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. E quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que é que você está fazendo aí, Elias? E ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jaú, filho de Nimsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safete, de Abel-Meolá, profeta, para ficar no seu lugar. As pessoas que não forem mortas por Hazael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Só o comecinho do versículo 19. E Elias saiu. Bom, então depois que Elias rasgou o coração para o Senhor, falou: Senhor, eu não tenho vontade de viver. Ele foi conduzido ao monte. E chegando nesse monte, o Senhor vai de encontro com ele. Que eu quero que você entenda que essa noite, que não importa o que você esteja passando, sabe? Talvez no seu coração, talvez a sua guerra interna, talvez o seu momento de caverna, talvez um momento de depressão, um momento de angústia, eu não sei. Talvez as pessoas olhem para você e não vejam isso. Talvez as pessoas olhem para você e ainda vejam você sorrindo, mas aquilo que está no seu coração está te consumindo. As pessoas podem não saber, mas o Senhor sabe. E o que eu desejo essa noite é que o Senhor esteja indo ao seu encontro. Na verdade, Ele já está aqui, mas é que nós precisamos abrir os nossos olhos e ver que o Senhor está aqui. Assim como o Senhor me encontrou naquele dia, o Senhor está aqui hoje também, e Ele quer te encontrar. Então Elias, ele rasga o coração para Deus e fala: Senhor, eu não tenho mais vontade de viver. E ele é conduzido pelo deserto até o monte. Chegando nesse monte, ele entra na caverna e o Senhor pergunta assim para ele: Elias,
O que você está fazendo aí, Elias? Por que você se enfiou aí? Você precisa sair daí, Elias. Você precisa viver, você precisa realizar as obras que eu tenho por meio de você ainda. Você não pode parar, sua caminhada ainda não terminou. Você não pode desistir, Elias. Eu estou com você, Elias. Eu estou com você. E eu creio que foi lindo, porque Elias, ele pega e sai do monte, ele pega e sai da caverna e vai viver aquilo que o Senhor tem para ele. Elias continua no chamado que Deus tinha para ele. E trazendo isso para a nossa vida agora. Muitas vezes nós entramos numa caverna. Muitas vezes nós temos uma guerra interna. Muitas vezes nós passamos por um momento de dor que só o Senhor sabe. Mas nós temos tentado enterrar isso. E isso vai nos consumindo de uma forma tão grande que a gente perde muitas vezes o sentido da vida, né? Eu lembro que eu cheguei e eu falei assim para Iris, eu falei, irmã, eu não tenho vontade de viver também. Tá muito difícil. E ela falou assim pra mim, você precisa se apegar em Deus, porque é Deus que vai te sustentar. E eu falei assim, Iris, mas eu não tenho força. E muitas vezes vocês podem falar assim, Deus, eu não tenho força, eu não tenho vontade, eu não tenho ânimo, eu estou desanimado. Mas é na nossa fraqueza que o Senhor se faz forte. Porque é quando a gente para de lutar, porque é quando a gente para de achar que a gente vai conseguir com o nosso braço e permite Deus habitar no nosso meio, Ele vem e nos puxa de baixo. Ele vem e nos traz para cima, cessando todo esse momento de angústia das nossas vidas. E como o Senhor cuidou de mim, como o Senhor cuidou de mim. Quando eu cheguei em casa, depois que ela falou para mim que eu precisava, voltar os meus olhos para o Senhor, eu cheguei e fiz uma oração muito simples para Deus, muito simples. Eu cheguei e falei, Deus, eu não tenho vontade. Não tenho vontade de estar na igreja, não tenho mais vontade, não tenho vontade de pregar, não tenho vontade de fazer nada. E nós precisamos fazer isso com o Senhor, porque Ele é nosso amigo. Nós precisamos rasgar o verbo, rasgar o coração, escancarar tudo para Deus. E falar, Deus, eu não tenho vontade, mas me ajuda porque eu preciso, porque eu sei que fora da Tua presença eu nada sou, porque se eu me acho um fracasso agora, tendo o Senhor na minha vida, imagina sem. E eu lembro que eu vim para a igreja depois de tudo isso, e era um culto de quarta-feira, e a pastora Lídia que estava pregando. Pensa num culto que eu senti como se o Senhor tivesse descido do céu, tivesse sentado na minha frente e tivesse falando comigo. Foi exatamente essa sensação que eu tive. Mas porque assim como Elias, eu rasguei o coração para Deus. E quando Elias rasga o coração para Deus, o Senhor vem. E não só esse culto, como todos os outros. O Lupete fez uma devocional no domingo de manhã falando sobre alegria. E aquilo mexeu tanto comigo. Então, foi todos os cultos. A partir desse dia, quando eu falei para Deus que eu não tinha mais força para continuar, que eu não tinha mais vontade, que eu não tinha mais ânimo, o Senhor fez. Foi fácil? Não foi fácil, porque doeu muito. Porque, como eu disse, eu tive que sair da caverna e entrar num processo para que de fato eu fosse curada, porque é só o processo que pode nos curar. É só fechando essa ferida que de fato nós somos curados, porque senão ela vai ficar sempre lá, minando e minando. E todos os cultos, o Senhor falou comigo de uma forma especial. Eu nem vim de maquiagem para a igreja, porque eu já tinha desistido já. Eu falei assim, eu vou chorar mesmo, já sei, porque eu já sei que o Senhor vai falar comigo, então eu não vou mais. E realmente eu não vim. Eu lembro que o Gui, eu estava conversando com ele, e eu falei que eu ia dar um tempo, sabe, do celular, assim. E ele, sem saber de nada, ele pegou e me mandou um louvor. E assim, mais uma vez, eu senti como se o Senhor estivesse lá no meu quarto, sentado do meu lado, na minha cama, falando comigo. O que eu quero dizer hoje é algo bem simples. Porque nós estamos terminando esse ano, falta aí menos de 2 semanas para acabar o ano. É que você não vai passar despercebido aos olhos do Senhor. Você não passa despercebido aos olhos do Senhor. Deus te entende.
Ele está cuidando de você de perto. E eu lembro que eu comecei esse mês e eu falei, Deus, eu não queria terminar o meu ano assim, do jeito que eu tô. Eu queria que fosse o melhor mês da minha vida, Deus. E essa palavra, ela já estava no meu coração, então eu comecei a me apegar mais ainda no Senhor, eu comecei a ler mais a Bíblia. E no primeiro culto, acho que no primeiro culto desse mês, foi a pastora Thaisa que pregou, e ela, eu não sei se foi na abertura ou no sermão, ela falou assim que esse mês ia ser o melhor mês da nossa vida. E eu lembro que eu já comecei a chorar ali naquela hora, porque foi uma resposta de Deus para mim, porque eu falei, Deus, eu queria que eu não acabasse esse ano do jeito que eu tô. Eu queria estar diferente, porque quem me conhece sabe que eu gosto muito de ano novo, eu gosto muito de começar essa nova etapa. E eu falei que eu não queria começar uma nova etapa da minha vida mal, com dor e com angústia. E aí, quando a pastora falou aquilo, e ela continuou a frase dizendo que ia ser o melhor mês das nossas vidas, porque ia ser o mês que, se de fato nós permitíssemos o Senhor nas nossas vidas, se nós abríssemos nosso coração para Ele, Ele viria e Ele nos inundaria da presença dEle. E eu tomei aquilo para mim e começou o culto de mulheres, né? Com o tema Quebrando o Vaso. E o Senhor foi tão lindo, porque eu achava que eu tinha um processo para passar, mas na verdade eu tinha vários. No culto de segunda-feira passada, quando a pastora estava aqui declarando algumas coisas pela qual nós precisávamos quebrar os nossos vasos, o Senhor veio me trazendo a memória de coisas que eu precisaria quebrar, de coisas que eu precisaria deixar, de dores que eu nem imaginava que eu tinha. E uma dessas coisas era a questão da cobrança, porque eu me cobro demais. Eu tenho um caderno lá em casa que eu me autocritico naquele caderno. Então, tudo de ruim que eu acho que eu tenho, que eu faço, que eu falo, eu anoto lá. Então, tipo assim, ó, se eu venho aqui e ministro a dança, depois eu assisto com um caderno do lado e vou anotando tudo que eu acho que eu fiz de ruim. Se eu venho aqui e prego, depois eu vou lá e anoto tudo que eu acho que eu fiz de ruim. E eu acho que isso, de uma certa forma, cooperou com o momento que eu estava passando. E eu falava assim, mas Deus, quem sou eu? Olha esse caderno aqui, Deus, o Senhor está vendo? Olha isso, como que eu posso fazer alguma coisa? Eu não consigo. E isso foi um dos vasos que eu quebrei aqui, né, espiritualmente falando, na segunda-feira. Foi algo que Deus falou que eu precisava parar com isso. Era importante eu me analisar para querer melhorar, mas não me analisar para me criticar e me colocar lá embaixo. E esse ano está acabando. 2021 está aí. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para nós. Mas o que eu declaro essa noite, a minha palavra final é que, em nome de Jesus, abra o seu coração para que Deus possa entrar e te encontrar e ter um encontro todo especial com você. Assim como eu permiti ser tratada e o Senhor veio ao meu encontro. Nós não estamos isentos, gente. Nós não estamos isentos. Tem coisa que é só você e Deus, não é? Não é verdade? Tem sentimentos que nós temos que é só nós e Deus que sabe. Ninguém sabe, ninguém. Mas se permita ser tratado por Ele. Não deixe que isso te paralise. Não entre numa caverna, não saia de posição. Não deixe de fazer aquilo que Deus tem para você. Quantos aqui tem promessa do Senhor? Só 5. Quantos aqui tem promessa do Senhor? Se você tem promessa do Senhor, você não pode sair do seu chamado. Você não pode sair daquilo que Deus tem para você. E se você crê de verdade que você está aqui por algum propósito, porque nós temos um propósito, a Bíblia fala que desde o ventre das nossas mães o Senhor já havia destinado algo para nós. Você não pode parar na sua caminhada. Você não pode se paralisar por falta de processo.
Você precisa passar pelo processo, você precisa passar pela prova, você precisa deixar o Senhor curar e limpar as tuas feridas. Mas está doendo, eu não tenho força. Mas é aí que o Senhor vai se fazer forte em você. Eu lembro que algumas pessoas, muitas pessoas na verdade, vieram me perguntar assim: ô Vitorinha, e os vídeos? E eu falo assim: já vou postar lá, irmão, tá dando problema aqui. E eu lembro que a minha irmã foi uma dessas pessoas. Nossa, acho que toda semana ela me mandava: Vitória, cadê os teus vídeos? Vitória, cadê os teus vídeos? Mas é porque nós estamos aqui para inundar a vida de outras pessoas. O nosso propósito não pode ser outro, a não ser alcançar vidas. Elias, ele tinha que restaurar o altar da adoração. E ele restaurou. Mas ele tinha muito mais para fazer. Ele tinha muito mais vidas para salvar. Ele tinha muito mais de Deus a declarar. Não deixe suas dores enterradas. Você precisa desenterrar isso daí hoje. Você precisa voltar a sonhar. Você precisa voltar a viver pelo Senhor. Ei, o Senhor está aqui. O Senhor é teu amigo, o Senhor é teu pai, o Senhor é teu conselheiro, o Senhor é teu colo no meio da dor, no meio da angústia. Ele quer te curar. E Ele quer levar embora toda essa dor. Mas é simples. É só você permitir. E o processo vai se iniciar. E tudo isso vai passar. Em nome de Jesus, não termine esse ano. Não termine esse ano assim que nem eu. Declare para o Senhor. Se você estiver sem força, se você estiver sem vontade de viver, se você estiver desanimado, se você estiver triste, declare isso para o Senhor. Mas não esqueça de pedir ajuda para Ele. Não esqueça de pedir a presença dEle todos os dias na sua vida para te dar força, para continuar caminhando, para continuar vivendo, para continuar no chamado que Ele tem para você, para continuar realizando as obras que Ele tem para você. Em nome de Jesus, pode apagar as luzes, por favor? Eu queria orar e o louvor pode vir depois, tá? Não precisa vir agora, não. Pai, a minha expectativa para essa noite é que de verdade o Senhor tenha um encontro com esses jovens aqui, Paizinho, e com aqueles que estão nas suas casas, Pai. Em nome de Jesus, visita eles, Pai, assim como o Senhor fez com Elias. Assim como o Senhor fez com Elias, Pai, visita esses jovens no mais íntimo, no mais secreto, Pai. Entra no mais profundo, Deus. E tira tudo aquilo que tem paralisado eles do coração deles, Pai, em nome de Jesus. Que a partir de hoje, Pai, um processo de cura venha a ser iniciado na vida deles, em nome de Jesus. Que aquilo que tem paralisado eles, de uma tal forma, venha a ser arrancado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se há aqui pessoas que sentem que têm falhado, quando na verdade não têm falhado, Pai, mostra, cura, limpa, Pai. Se há aqui pessoas hoje, jovens, Pai, que têm passado por depressão, que têm enfrentado a depressão, Pai, em nome de Jesus, eu declaro hoje que isso caia por terra em nome de Jesus. Jovem, você precisa sair desse buraco. Você precisa sair dessa caverna. E você precisa subir no monte. Você precisa se encontrar com o Senhor. Você precisa voltar a fazer hoje aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Se há aqui jovens passando pela ansiedade, Pai,
que toda ansiedade caia por terra também em nome de Jesus. Que o inimigo não tenha mais acesso a essas vidas, Pai. E que o Senhor possa limpar a ferida, curar, Pai. Arrancar toda a ansiedade desses corações em nome de Jesus. Se há aqui pessoas que se sentem rejeitadas, Paizinho, em nome de Jesus eu quero te dizer que o Senhor não te rejeitou. Ele morreu porque Ele te ama. Ele morreu para te salvar. Você não é rejeitado. Se há aqui pessoas que se sentem incapazes, Deus, de continuar caminhando, se sentem incapazes de viver aquilo que o Senhor tem para elas, Pai, em nome de Jesus eu declaro que caia por terra todo sentimento, Pai, de negação em nome de Jesus. Pai, essas pessoas que têm negado o Teu chamado, que têm negado o caminhar do Senhor, porque não têm forças, Pai, em nome de Jesus, limpa esses corações, Pai, em nome de Jesus. Se aqui tem jovens com necessidade de aceitação, vai cair por terra em nome de Jesus. Ei, você não precisa ser aceito por pessoas, porque o Senhor já te aceitou. O Senhor já te chama pelo teu nome, o Senhor te desenhou, o Senhor é teu Pai. Então você não precisa ser aceito pelas pessoas. E se isso tem gerado uma dor e tem te levado a uma caverna, então sai daí em nome de Jesus, porque o Senhor está te esperando. Se permita, abre teu coração para o Senhor entrar e inundar o teu coração. Eu não conheço, Deus. Eu não conheço as dores. Eu não conheço os momentos de angústia. Eu não conheço os sentimentos de sofrimento desses jovens, Pai. Mas o que eu te peço, Deus, é que em nome de Jesus visita esses corações hoje, Paizinho. Visita esses jovens hoje, Senhor, assim como o Senhor teve um encontro com Elias. Se encontre com esses jovens hoje. Que eles se sintam encontrados pela Tua presença, que eles se sintam abundados pela Tua presença, Pai. É isso que eu oro para essa noite. Pai, a minha expectativa é que o Senhor desça e abunde esses jovens com a Tua presença, com o Teu amor. Pai, que eles se sintam assistidos de perto. Que de fato o Senhor tem nos assistido de perto. Que toda guerra interna, que todo momento de angústia, que todo momento de depressão, de tristeza, você possa entregar para o Senhor hoje, em nome de Jesus. Entrega para Ele, rasga o coração para Ele, porque Ele vai te ouvir. Começa a falar aquilo que você sente. Começa a abrir o teu coração para Deus. Começa a dizer: Senhor, eu me sinto sujo. Deus, eu me sinto incapaz. Deus, eu estou no fundo do poço. Deus, eu tenho vontade de morrer. Deus, eu não quero mais viver. Fala para Ele. Porque Ele está te escutando. Abre o teu coração para Deus, jovem. Se exponha para Ele. Em nome de Jesus. Deus, Ele é teu amigo. E Ele está aqui hoje porque Ele veio se encontrar com vocês. Ele veio se encontrar conosco. Mas você precisa se permitir, você precisa rasgar o teu coração. Você precisa começar a falar e começar a declarar para Ele tudo aquilo que tem te impedido de caminhar, tudo aquilo que tem te paralisado, tudo aquilo que tem te colocado na caverna.
Seja sincero com o Senhor essa noite, em nome de Jesus. Pai, vem com a tua presença sobre a vida desses jovens. Em nome de Jesus, que esses jovens se sintam amados, que eles se sintam acolhidos, que eles se sintam encontrados pelo Senhor. Que eles se sintam assistidos de perto, Pai, que eles sintam o Teu zelo, o Teu cuidado para com a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que eles saiam daqui diferente da maneira que eles entraram. Que esse seja, de fato, o melhor mês do ano para a vida deles, em nome de Jesus.